É isso aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sei que a gente que estuda para concurso não tem horário. Pessoal, eu sou o professor Donizete Souza, trabalho na Secretaria de Estado de Educação já há bastante tempo. Sou professor de redação, sou especialista em redação. Eu sou especialista em gramática e produção de texto também, sou revisor de texto profissional. A dica do Doni de hoje, a dica de português por excelência de hoje é de pontuação emprego da vírgula. Esse conteúdo aqui, ele é extremamente importante. Nessa videoaula de hoje a gente vai ver as regras e detalhes da vírgula, todas elas, tá? Só isso aqui, ó, é importante demais para a vida de vocês. Você que vai estudar para concurso aí, não pode deixar de estudar vírgula. Você tem que estudar vírgula, não tem jeito. Porque a vírgula é o máximo da análise sintática. Muitos candidatos, eles se enrolam com vírgula porque acham que vírgula é um estudo estanque. Acham que a vírgula é um conteúdo separado e não é. Quando você está estudando vírgula, quando você está estudando análise sintática, você tem que saber o que é sujeito, você tem que saber o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Por isso que muitas vezes o candidato se enrola nisso daqui. E não vai acontecer com você, que é aluno do professor Donizete. Por quê? Porque a gente já sabe a manha, a gente já sabe como é que se faz, né? Meninos, o que é ordem direta? Observem essa tela aqui, ó. Sujeito, eu faço questão de marcar isso daqui para vocês. Como eu disse a vocês, isso aqui é uma aula. Eu vou explicar para vocês, ó, o que é sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Se vocês observarem bem, estamos todos aqui, ó, na ordem direta aqui. Essa sequência, sujeito antes do verbo, o verbo depois do sujeito, o complemento depois do verbo e o adjunto adverbial lá no final, que é o que nós chamamos de ordem direta. Pessoal, isso aqui é de extrema importância. Isso aqui é muito importante para o estudo da vírgula, para o estudo da pontuação. Por quê? Porque a primeira regra que eu digo a vocês é que eu não posso separar o sujeito do verbo na ordem direta. Eu não posso separar o verbo do seu complemento, que pode ser um objeto direto ou objeto indireto. Eu não posso separar o adjunto adverbial do complemento que está no final da frase. E qualquer mudança disso aqui, vírgula obrigatória. É daqui que surgem as inúmeras dúvidas no emprego da vírgula. Por quê? Porque as pessoas esquecem de que tem que fazer análise sintática. Olha só aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês agora. Muitos alunos estudaram a matéria da prova. Onde? Nesta sala. Quem estudou a matéria da prova? Muitos alunos. Olha o sujeito no comecinho aqui, ó. Olha aqui o sujeito, ó, aqui, ó. O sujeito é muitos alunos. Onde é que ele está? No início da frase, no seu lugar de origem. Olha o verbo aqui, ó. O que os alunos fizeram? Estudaram. Estudaram o quê? A matéria da prova, objeto direto. Quando? Onde? Que lugar? Olha o adjunto adverbial lá no final aqui, ó. Certinho? Então, pessoal, olha só. Quando eu tenho sujeito, verbo, objeto direto, adjunto adverbial nessa ordem aqui, que eu disse a vocês que é a ordem direta dos termos aqui, ó. As vírgulas são proibidas. Quando eu digo proibida, é proibida mesmo. Se eu inserir qualquer termo aqui, vai ter pontuação, mas dessa forma certinha não tem. Então, pessoal, eu tenho que ficar muito atento a esses detalhes para que eu não erre esse tipo de aqui. Ó. Olha só, a ordem inversa. Opa! Qualquer modificação da ordem natural dos termos, a vírgula se torna obrigatória. Então, olha só, nesta sala, vírgula, muitos alunos estudaram a matéria da prova. O que eu fiz, na verdade, aqui? Eu antecipei o adjunto adverbial. Olha só aqui onde é que ele está, ó. O adjunto adverbial que estava lá no final da frase, agora está no início, ó. Nesta sala, vírgula, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Ou seja, meninos, foi trazido para o início da frase, foi colocado no início. Então, ó, pare, é uma parada obrigatória. E vírgulas obrigatórias também. Mas são muitas outras regras aqui, ó. Tem muitas outras regras. E que a gente não vai parar por aqui, porque nós temos muito que ver ainda. Olha só o resumido que eu acabei de falar para vocês. Quando a oração se dispõe em ordem direta, não se separa por vírgula seus termos imediatos. Assim, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e seu complemento, entre o nome e seu complemento ou adjunto, mesmo que na fala haja uma pausa entre esses termos. Isso aqui é o quê? Um resuminho, para que você tenha um slide aqui com o que eu acabei de dizer. Olha os exemplos aqui, ó. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil naquele ano. Todos os alunos apresentaram a redação ao professor. A áspera resposta ao candidato deixou-o magoado. São exemplos aqui dos termos da ordem direta. Meninos, olha só, vamos seguir aqui nossa vidinha, né? Situações com vírgulas obrigatórias.
Agora sim, vamos começar o português por excelência mesmo, galera. Vamos lá, vamos seguir aqui, né? Primeiro caso de vírgula obrigatória, aposto intercalado. Observe bem isso aqui, galerinha. Pessoal, isso aqui cai em prova demais. Eu vou fazer questão de marcar para que vocês vejam. Natal, capital do Rio Grande do Norte, é uma cidade encantadora. Olha aqui o termo, eu fiz questão de colocar para vocês, ó, mostrando que ele é um aposto intercalado. O que é um aposto? É um termo explicativo. Eu já sei que Natal é uma cidade encantadora, mas Natal é o quê? Capital do Rio Grande do Norte. É simplesmente um termo que não é sujeito, não é verbo nem adjunto. Ele é um aposto, ele tem vírgulas obrigatórias. Primeiro caso aqui, eu tenho certeza que vocês vão encontrar isso aqui na prova de vocês e não pode errar. Segundo caso, expressões explicativas ou corretivas. A sua atitude, isto é, o seu comportamento merece elogios. Não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Candidato, meu caro candidato a concurso público, meu caro servidor público no futuro, sejam pessoas honestas e sejam pessoas trabalhadoras. Então veja só, a sua atitude, o seu comportamento merece elogios. Se você estudar bem, se você trabalhar bem, você vai ter muitos elogios ao longo da sua carreira aí. Então, pessoal, esse termo aqui, ó, vamos ver qual é o termo explicativo aqui? A sua atitude, isto é, o seu comportamento merece elogio. Não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Esses termos aqui são o que nós chamamos de expressões explicativas ou corretivas. Não tem erro, não tem erro. Qual é o terceiro caso? Oba! Tá ficando melhor, hein? Terceiro caso, conjunções intercaladas. A sua atitude, no entanto, causou desentendimento. Havia, porém, um inconveniente sério. O lugar da conjunção apareceu no início da frase e depois do ponto. Mas ela foi intercalada aqui, ó, a sua atitude, vírgula, no entanto. Havia, porém, um inconveniente. Mais um caso de vírgulas obrigatórias. Quarto caso, adjunta adverbial intercalada. Opa, olha que legal. Onde é que é o lugar de origem do adjunta adverbial? Nós vimos na ordem direta, tem que ficar no final da frase. Foi ou não foi? Então, onde é que o candidato aqui, onde é que o editor do texto, onde é que o criador dessa frase colocou? No meio da frase. Os candidatos, naquele outro dia, receberam a imprensa. Ele está intercalado no meio da frase. Olha aqui, ó. Vou fazer questão de marcar para vocês verem. O candidato, naquele outro dia, receberam a imprensa. Observação. Se o adjunto adverbial intercalado for de pequena extensão, uma simples advérbio, por exemplo, não se usa vírgula, uma vez que, neste caso, não ocorre quebra na sequência lógica do enunciado. Olha só o exemplo da observação acima. Os candidatos sempre receberam a imprensa. Vamos ver o que nós temos aqui no quinto item. O que nós temos no quinto item? Qual é a quinta situação? Adjunto adverbial anteposto. Candidato, por que vocês acham que eu, professor Donizete, estou repetindo várias vezes aqui do adjunto adverbial? Eu poderia ter colocado lá, antecipado, anteposto, intercalado, tudo mesmo item. Por que eu fiz questão de separar? Por uma simples razão. Na redação, todo mundo erra esse negócio. Na redação, todo mundo erra isso aqui. Galera, não pode. O adjunto adverbial só não tem vírgula se for no final da frase. Em qualquer outro ponto, a vírgula é obrigatória. Se for no início da frase, se for intercalado, ele tem que ter vírgula obrigatória. E os candidatos sempre erram isso aqui nas redações. E não podemos errar mais isso aqui. Olha o adjunto adverbial anteposto. Naquele outro dia, no dia 7 de setembro, na hora do almoço, no mesmo momento, são todos adjuntos adverbiais antecipados com 3 palavras ou mais. Não devemos errar isso daqui. Sexta situação, termo anteposto. Qual é o termo? Este assunto já o li em algum lugar. Complemento pleonástico antecipado. Este assunto é um termo que deveria estar assim, ó. Já o li em algum lugar este assunto, mas ele foi levado para o início da frase. Ou seja, ele está antes do sujeito. Se ele estiver bem antes do sujeito, vírgula obrigatória. Águas Lindas, 13 de junho de 2020. No lugar de indicação de horas. Galerinha, o que é Águas Lindas? É o lugar. Onde é que deve ficar o adjunto adverbial de ligar? Não é no final da frase, nós já vimos na linha direta? Se ele foi antecipado, foi anteposto, vírgula obrigatória. Sétima situação, elipse. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Essa eu faço questão de marcar aqui. Questão absoluta de marcar. Olha só esse verbo aqui. Ó. O meu pai era paulista,
Meu bisavô era pernambucano. Meu avô era pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô era baiano. Eu posso afirmar com todas as letras que em todas essas vírgulas o verbo ser conjugado aqui está presente. Ou seja, ele apareceu na primeira frase, no primeiro verso, e foi retirado, foi elipsado, foi omitido aqui nesses. Então, por isso, as vírgulas são obrigatórias. O que temos na oitava situação, hein? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, vocativo, interessante, hein? Meus amigos, a ordem é a base do governo. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Olha a observação. Em vez de vírgula, pode-se marcar o ponto com ponto de exclamação a fim de dar ênfase. Galera, eu quero lembrar vocês que o vocativo, em qualquer ponto da frase, ele vai ter vírgula obrigatória. Não interessa se está no início, se está no meio, se está no final. Por que vocativo tem vírgula? Porque ele não é o sujeito, ele não é o objeto direto, nem é o complemento. Ele é o termo que eu uso para chamar, para convocar alguém. Por isso que ele tem vírgulas obrigatórias. Nona situação. Opa, tá ficando melhor esse negócio. Orações coordenadas assindéticas. Primeira coisa, o que é síndeto? A assindética quer dizer o quê? Sem conjunção. Os termos coordenados assindéticos, isto é, termos que exercem a mesma função citada na oração, se não estiverem ligados por conjunção, devem ser separados por vírgula. Aquela paisagem não despertava. Despertava o quê? Confiança, tranquilidade, calma. Quaresma convalesce como? Longamente, demoradamente, melancolicamente. Todos esses termos têm a mesma função sintática, formando o que nós chamamos de paralelismo sintático aqui, e com vírgulas obrigatórias. Décima situação. Quando os termos coordenados estiverem ligados por conjunções e ou e nem, não se usa vírgula. Observem. Essa luta me inspira coragem, superação e força. Essa eu faço questão de marcar. Olha aqui, ó. Essa luta me inspira coragem, superação e força. Nas orações coordenadas, se eu tiver a presença da conjunção aditiva e, não tem vírgula. Pedro ou Paulo, olha aqui, ó. Pedro ou Paulo ganhou o brinde, conjunção coordenada. Não necessitava de dinheiro nem de auxílio, novamente, oração coordenada aqui. Ou seja, conjunção coordenativa aqui. Neste caso também, sem vírgula obrigatória. E ou nem. Se as conjunções vierem repetidas, formando polissíndeto, para dar ideia de ênfase, usa a vírgula. Olha que legal. E os pais, e os amigos, e os vizinhos dela agrediram-me. Esse sujeito vai ter incomodado muita gente, né? Olha aqui, não saia por montanhas, ou florestas, ou cavernas, ou ruas escuras. Não gostava nem de fruta, nem de verdura, nem de leite. O que esse sujeito comia, né? Quem não gosta de fruta, nem de verdura, nem de leite, come o quê, né? Mas o importante é que o e, ou nem, se estiver sendo usado como ênfase, um recurso para dar ênfase, vírgula obrigatória. Entre orações. Orações subordinadas adjetiva explicativa sempre são separadas por vírgula, galerinha. De cada 10 questões de pontuação, uma vai ser essa daqui. Quando eu falei para vocês, eu sou professor de português há algum tempo. No ano de 2018, eu respondi 10 mil provas de concurso. 10 mil provas. Eu passei o ano inteiro fazendo isso. Eu respondi provas de CESP, FCC, IADES, das principais bancas e até das menorzinhas do país todo. Eu peguei prova e fiz uma análise profunda do que está aparecendo nos concursos. E orações subordinadas adjetiva explicativa estavam em 90% delas. Isso quer dizer o que, meninos? Quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, que está aqui, o homem, que é um ser racional, vive cada vez mais. O homem vive cada vez mais. Que é um ser racional, está explicando que tipo de homem que é. É um termo que ele faz parte da frase, mas não é sujeito, ele não é objeto direto, ele não é verbo, ele foi inserido aqui, ó. Eu tenho esse termo aqui que como pronome relativo, ele está substituindo o homem, ele está explicando o homem, mas ele está em vírgulas obrigatórias. Eu não posso esquecer que essas vírgulas podem ser substituídas. Pessoal, olha só, orações subordinadas adverbiais. Quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram. Quando você chegar, pregar achar no lugar de sempre. Novamente, os adjuntos adverbiais aparecendo aqui. Vocês viram que eu já repeti isso demais, os adjuntos adverbiais, né?
Porque é importante, galera, é importante que vocês saibam que o adjunto adverbial só não vai ter vírgulas se tiver no final da frase. Qualquer outro ponto, vírgulas obrigatórias. 13ª situação de vírgula obrigatória. Oração coordenada. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns minutos e comecei a palestra. Eles se esforçam muito, vírgula, porém, não obtiveram resultado. Repetindo, eles se esforçaram muito, porém, não obtiveram resultado. Pessoal, vocês devem saber o que é oração coordenada. Oração coordenada é quando eu tenho algumas frases, orações ou períodos colocados um ao lado do outro, que não existe uma relação sintática entre elas, apenas de sentido. Existe uma relação semântica, mas não existe relação sintática. Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns instantes, não é sujeito, não é objeto direto, não é complemento de nenhuma das orações. Elas estão colocadas ao lado da outra por uma questão semântica somente. Vírgulas obrigatórias. 14ª situação. Vírgula antes do e. As orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. A vírgula antes do e vai ser obrigatória quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. Essa eu faço questão de marcar aqui. Pessoal, olha só. Os ignorantes e os sábios se mantinham em silêncio. Os ignorantes falavam demais e os sábios se mantinham em silêncio. Quem é o sujeito da primeira frase? Os ignorantes. E da segunda, os sábios. Elas estão colocadas um ao lado da outra, mas são totalmente dependentes. Eu tenho aqui uma ligação semântica entre elas, mas sintática não. Ou seja, eu tenho os ignorantes, que é o sujeito, e outro sábio lá na frente. Então, o e é com vírgula obrigatória. Quando o e vier repetido enfaticamente, como polissíndrito, olha que legal isso aqui, ó. E volta, e recomeça, e se esforça, e consegue. Opa, essa frase me lembra vocês, candidatos a concurso público aqui, ó. E volta, e recomeça, e se esforça, e consegue. Ele estudou muito e não conseguiu passar. Ou seja, ele estudou muito, mas não passou. Ele esforçou-se muito e conseguiu aprovação. Isso aqui são situações de que, galera? Quando a conjunção aditiva e assume outros valores de adversidade de consequência. Pessoal, fiquem atentos a isso aqui, viu? Porque a regra geral é que antes da conjunção aditiva e não tenha vírgula. Essas aqui são as exceções do caso. Então, fiquem atentos a isso daqui. Vamos ver o que nós temos na próxima tela. Nós temos aqui a 15ª situação, oração intercalada. Eu, disse o orador, não concordo. O problema das enchentes, disse o candidato, será prioritário. As orações intercaladas são sempre separadas por vírgulas ou duplo travessão. Isso aqui não tem muito o que dizer, não. 16ª situação, conjunções adversativa. Ele estudou muito, vírgula, mas foi mal na prova de matemática. Repetindo, ele estudou muito, vírgula, mas foi mal na prova de matemática. Ele fala muito, porém não disse nada. O cachorro latiu muito, conquanto não mordeu. A professora explicou a matéria, todavia a turma não entendeu. Eu espero que isso não aconteça com vocês, que vocês entendam, né, galera? Nós viajamos nas férias, entretanto, houve um imprevisto. Meninos, antes das conjunções adversativas, eu tenho que usar vírgula, não esqueçam. Eu tenho que lembrar vocês que nas redações, isso aqui é extremamente importante. Quando eu uso uma conjunção adversativa dentro de uma prova de redação, eu não posso errar as vírgulas, não pode errar. Caso de vírgula facultativa. Quando esse mas localizado no meio do período possui valor aditivo, isto é, quando estiver na construção que soma ideias, junto com o mas também a vírgula facultativa. Galera, o que significa a vírgula facultativa? Significa uma armadilha para o CESP. Você que vai fazer concurso da Polícia Civil agora, você que vai fazer um concurso aí da UNB, que é o CESP, dê valor ao emprego da vírgula. Olha só aqui, nós, não só os alunos, mas também os professores se divertiram muito no passeio. Não só os alunos, mas também os professores se divertiram. Eu tenho aqui um caso sem vírgula e a mesma frase com vírgula. As duas montagens estão corretas, porque quando o mas dá a ideia de adição junto com também, vírgula facultativa. Não tem detalhe, não tem mais segredos, vamos ao próximo. Enfim, olha só a dica do professor Donizete. Se você tem uma meta, um objetivo na vida, se você tem uma meta, um objetivo na sua vida, inicie agora mesmo a jornada em direção aos seus desejos, pois
O tempo é capaz de construir ou destruir suas realizações. Fiquem atentos da data, pessoal, olha só. Professor especialista Donizete, em 2/3/2017, domingo, 18h34. Olha o tempo, como é que o tempo passa depressa, né? Meninos, aqui é mais uma dica do professor Donizete Souza. O que eu quero dizer para vocês em relação à pontuação? Pessoal, fiquem atentos, tá? Quando eu, que sou revisor de texto, quando o professor vai corrigir a tua redação de concurso, eu já vou direto buscando os erros de pontuação, porque vai ter. Vai ter. O candidato, para passar na redação, para passar na prova de concurso, ele tem que saber pontuação, não dá. A pontuação vai ser cobrada de vocês dentro da própria prova de português. Ela vai ser cobrada de vocês nas outras provas, porque uma vírgula no lugar errado muda o sentido. A pontuação vai ser cobrada de vocês dentro da redação. Dentro da redação, galera. Quando eu vou corrigir a redação, como banca, vou corrigir a redação, eu já procuro direto as vírgulas se estão colocadas corretamente ou não. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. É isso aí. Valeu, hein?